Somos o que lemos. Tudo bem? A dica de hoje é o livro Uma História da Leitura, de Alberto Mangel. O interessante desse livro já começa pelo título. Ele não é a história da leitura, ele é uma história da leitura. Por que isso? Porque é o recorte proposto pelo Mangel. São 7 anos de pesquisa para chegar a esse resultado aqui de 400 páginas. Esse livro foi lançado primeiramente no Canadá em 1996 e no Brasil pela Companhia das Letras em 1997. Eu demorei tempo para conhecer esse livro. Ele só foi chegar na minha vida em 2009. Na época eu era aluno do escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, numa oficina de criação literária, e um dia numa aula ele falou deste livro. Quando ele falou eu sabia, eu preciso ter esse livro em casa. E ele fica realmente aqui na minha prateleira num lugar de fácil acesso. Por quê? Porque eu gosto de pegar esse livro ao longo dos meses, ele vai e volta. Porque ele é um livro para ser lido, mas também é um livro para a gente ver. Porque ele é rico também em imagens. O que é legal? Eu podia chegar aqui para vocês, né, e me aprofundar muito nesse livro. Mas dessa vez eu queria que vocês acreditassem apenas em uma frase minha. Eu não gosto de usar adjetivos em excesso, acho que adjetivo é um argumento raso. Mas aqui eu só quero dizer para vocês o porquê que vale a pena ler este livro. Vale a pena ler porque ele é maravilhoso. É maravilhoso, né? Um adjetivo, mas é o que define bem o livro do Mangel. Começa já lá no início, assim, quando ele retoma um pouquinho a infância dele, e ele conta uma história maravilhosa, já que usei maravilhoso, que está no livro. Ele conta que aos 4 anos de idade, ele, andando de carro, né, pela janela do carro ele olha um cartaz e consegue ler. Então ali a percepção dele, a primeira vez que ele lê por conta própria uma palavra. A história é muito, enfim, bem contada e bonita, e assim vai ao longo do livro. Por isso é interessante essa história de ser não a história da leitura, mas é uma história da leitura, a história de Mangel com essa relação, mas que no fundo, embora seja muito biográfica, é a história também universal de todos os leitores. O livro tem um texto claro e generoso. Eu digo generoso no sentido de ter muita, mas muita informação. Mas tem umas curiosidades até que chocam a gente, porque eu vejo que elas estão muito na nossa atualidade. Mangel conta, por exemplo, que durante a ditadura Pinochet, o livro Dom Quixote foi proibido. E vocês sabem por quê? Porque esse livro ele incentivava as liberdades individuais e também, né, questionava as autoridades. Poxa, então o nosso bom Dom Quixote estava proibido, banido lá no Chile durante a ditadura militar. E está na hora do nosso momento óculos de leitura. Eu escolhi aqui um trechinho da página 201 que diz o seguinte: por mais que os leitores se apropriem de um livro, no final livro e leitor tornam-se uma só coisa. O mundo, que é um livro, é devorado por um leitor, que é uma letra no texto do mundo. Assim, cria-se uma metáfora circular para a infinitude da leitura. Somos o que lemos. Só essa frase já justifica ir atrás deste livro. E agora, para fechar, é um momento dica bônus. Vou indicar um livro para vocês que tem ligação direta com o livro do Mangel. É o livro do Charles Igonet, História Concisa da Escrita. E ele é o que diz no título, História Concisa da Escrita. Vale a pena também. Até mais!